Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? E os bolsonaristas agora estão desesperados, que inclusive é o caso do Merval Pereira, da Rede Globo. Ele está querendo até intervir na escolha da PGR, porque agora vai sair o Aras, e ele falou que, eu acho, inclusive, que ele não conhece a nossa Constituição. Eu acho que ele nunca deve ter lido a Constituição. E ele também tem que lembrar que desde janeiro até agora, nesses quase 9 meses de governo Lula, o governo federal do presidente Lula já deu para a Globo mais de 60 milhões. E se o Lula fosse igual ao genocida Bolsonaro que o Merval Pereira defende, já teria pedido para a Rede Globo mandar ele embora. Porque esse bolsonarista, conhecido como Merval Pereira, ele só fala bobagem na Globo. Ele só fala bobagem. Ele não dá informações. Ele é igualzinho o Alexandre, que também já saiu da Globo e agora vai ser processado por falar mentira nas redes sociais. É a mesma coisa. E também é a mesma coisa do Anderson Torres, que agora diz que esqueceu de comparecer à justiça, porque quando o ministro Alexandre de Moraes deu a liberdade para ele, com tornozeleira eletrônica, ele tem que comparecer toda semana em juízo. Só que ele dá uma de esqueceu. Ah, não, eu fui no médico. Ele está aplicando o mesmo golpe do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro também vê quando ele está vendo que a Polícia Federal está no calcanhar dele, aí ele se interna, ele vai para o hospital. Ah, tem que fazer uma operação por causa da facada. É a facada que não saiu sangue. Eu preciso fazer uma operação porque a facada que não saiu sangue está complicando. Aí ele vai para o médico e diz que fez uma operação no nariz. Ué, a facada foi na barriga ou foi no nariz? Apesar que não aparenta nada ter feito absolutamente nada no nariz. Porque eu acho que inclusive o médico está em conluio com o Bolsonaro, interna ele no hospital, porque o médico dele é pai do advogado do Bolsonaro. Tá vendo a treta como é que é? O médico do Bolsonaro é pai do advogado do Bolsonaro. O advogado lá que também está envolvido nesse conluio, nessa quadrilha, nesse grupo, que não é nem quadrilha, é uma organização criminosa. Está envolvido. Quer dizer, o pai do advogado é o médico. Adivinha se eles não manejam os pauzinhos lá para tirar o Bolsonaro, para dizer que o Bolsonaro está enfermo. É a mesma coisa. O Anderson Torres também está nessa. Agora o Anderson Torres não comparece à Justiça do Distrito Federal, porque quando ele saiu em liberdade, que quem concedeu a liberdade para ele foi o ministro Alexandre de Moraes,
diz que ele tem que comparecer à Justiça do Distrito Federal. Agora ele diz que esquece, se ele está com uma tornozeleira eletrônica, ele está com um negócio no pé. Ele não pode nem esquecer que ele está sendo monitorado pela Justiça. E segundo o advogado dele, ele está sendo acompanhado pelo psiquiatra. O Anderson Torres agora está fazendo tratamento psiquiátrico. Quando ele estava fazendo a minuta do golpe, eles estavam organizando o golpe de Estado contra a nossa democracia, contra um governo democrático que foi eleito democraticamente, que eles estavam organizando e fazendo, inclusive, a minuta, porque foi eles que fizeram a minuta do golpe. Ele não estava com problema psiquiátrico, isso é engraçado, eu acho. Eu acho muito engraçado esse pessoal, porque o que acontece? Eles não gostam muito das normas da democracia. Porque o negócio deles é uma ditadura militar. Era dar um golpe de Estado para implantar uma ditadura militar e deixar como ditador eternamente o genocida Bolsonaro. É isso que eles queriam. Agora, a falta do Anderson Torres foi registrada no dia 7 de agosto e Torres ficou aproximadamente 4 meses preso por ter omitido, quer dizer, a omissão dele, inclusive, que foi proposital, porque não foi omissão. Ele fugiu para os Estados Unidos porque já estava organizado o golpe de Estado e aquele ato terrorista do dia 8 de janeiro. Isso já estava tudo planejado. Agora, quando ele planejou isso, que ele era o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, aí o que acontece? Ele deu no pé, ele foi para os Estados Unidos, porque já estava tudo organizado. Agora, quando a autorização de saída da prisão pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal impôs ao Anderson Torres uma série de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de comparecer uma vez por semana, na Justiça do Distrito Federal. É uma vez por semana e ele esquece. Me poupe, se está com a tornozeleira eletrônica. E a defesa do Anderson Torres diz que ele foi no dia 7 de agosto, que ele faltou, que ele não compareceu à Justiça, ele foi fazer uma consulta com o psiquiatra. Diz que ele está com uma forte carga emocional de alteração, de medicação, que ele esquece completamente. Diz que ele esqueceu completamente de comparecer ao juízo. Diz que é o estresse. Quando eles estavam organizando o ato terrorista, ele não tinha estresse. Mas agora ele tem estresse. E o advogado também disse que foi por causa do depoimento que ele fez na CPMI dos atos terroristas e também na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, alegando que agora ele está com problemas psiquiátricos. Em vez dele ir no juiz,
ele vai no psiquiatra para ver que a cabeça dele não está muito legal. A cabeça dele é de um fascista que tentou dar um golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente, é um bolsonarista. Ele foi ministro do Bolsonaro. Aí passou a ser secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, porque o governador do Distrito Federal também é bolsonarista. E chamou ele de pressinha para ser... Quando viu o Bolsonaro perdeu as eleições, o governador de Brasília, do Distrito Federal, chamou ele de pressinha para ser secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, porque eles já estavam organizando toda aquela trama para o dia 8 de janeiro. Eles estavam organizando tudo, porque aquele dia ia ser o dia do golpe de Estado na nossa democracia. Só que esse Anderson Torres, eu acho que ele esqueceu que nós já tivemos ditadura militar, porque já tivemos também um golpe de Estado em 1964. E o golpe de Estado implantou no Brasil a ditadura fascista militar, que era justamente essa ditadura que eles queriam, que eles iam colocar o Bolsonaro, como é militar, como o ditador, eterno ditador. Só que ele se esqueceu disso. E nós sabemos como é uma ditadura militar fascista. Nós já conhecemos uma ditadura militar. Sabemos como eles agem. Sabemos a desgraça que foi o Brasil na ditadura militar. Que eles matavam adoidadamente estudantes, trabalhadores. Quem não pensasse como eles eram executados. Montaram até um esquadrão conhecido como Esquadrão da Morte. E muita gente morreu e muitos também foram torturados, estão com sequelas até hoje. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Nunca mais ditadura militar. Certo? Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui e não esqueçam, se inscrevam no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, que estão loucos para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Certo? Aí você veja bem o comportamento desse pessoal, inclusive aqueles 2 ministros no Supremo Tribunal Federal lá, que está protegendo os bolsonaristas para não comparecer na CPMI. Exatamente, aqueles 2 ministros bolsonaristas. Que eu acho que a sociedade e as organizações têm que tomar providência. Porque eu acho que, inclusive, tem que ter uma investigação naqueles 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, os 2 bolsonaristas, que eles querem defender o indefensável. Então, inclusive, estão até prejudicando a CPMI, porque eles estão impedindo que os bolsonaristas, que são mais ligados à cúpula do bolsonarismo e do Bolsonaro, não compareçam à CPMI.
Eu acho que tem que ter uma investigação em cima desses dois ministros bolsonaristas do Supremo Tribunal Federal. Porque não é justo o comportamento deles lá no Supremo Tribunal Federal. Todo mundo está vendo, porque os julgamentos são transmitidos pela TV e a população toda pode assistir e ver o comportamento dos dois ministros bolsonaristas, certo? Que eles eram ligados. Inclusive um deles também foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Saiu do ministério para ir para o Supremo Tribunal Federal e agir daquela forma que eles estão agindo. Então eu acho que tem que ter uma investigação em cima deles, porque eles também fazem parte do coletivo bolsonarista, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, se inscrevam no canal, ajuda nós na luta e juntos nós somos mais fortes, certo? Então pessoal, fico por aqui e um tchau.